que divide, vende suas propriedades, Entrega tudo. entregar tudo. Exatamente. Que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? A gente vê isso, por exemplo, nós todos aqui, a maioria da Igreja Assembleia de Deus, né? E nós vemos que a Assembleia de Deus, ela cresceu muito nesse grupo menos favorável, né? Mais pobres. Os nossos pastores antigamente, eles não tinham uma formação teológica. Exatamente. E aí, né? E cresceu, né? Cresceu uma ação maravilhosa do Espírito Santo. E hoje é muito interessante que você vai chegar em qualquer cidade e nessa cidade tem duas coisas já. E uma casa lotérica. Achei que o senhor fala da Coca-Cola. Tem, ó, todo canto no Brasil. Você chega lá em Iapoque ao Chuí. Tá lá, uma Assembleia de Deus e uma E aí nem tem casa lotérica. Não tem, mas tem uma Assembleia de Deus. Tem uma Assembleia de Deus. Então, você vê que... mas aí, irmão Gerson, o impacto social que uma igreja traz no ambiente que ele está inserido é muito grande. Porque, olha, a pessoa que roubava, ela se converte. Agora ela não rouba mais. E veja que ela só não para de roubar, mas ela vai atrás daqueles amigos dela que também participavam dos delitos dela e vai tentar converter também. Então, o impacto social, aquela pessoa agora vai arrumar um emprego. Ela muda de vida, né? Ela se transforma em uma nova criatura. Esse entendimento vem do reino de Deus, da palavra de Deus. É um novo pensamento sendo instaurado. Isso é muito importante, irmão Gerson. O senhor está falando isso aqui porque se eu falo, muita gente vai dizer, mas assim, beleza, tu fala. Mas o senhor está falando e o senhor tem uma história dentro da igreja. O senhor é uma referência dentro da igreja. E muita gente que está lá fora acha que a igreja é isso que está existindo nas redes sociais. E muita gente está vivendo isso dentro da igreja, como se a igreja fosse essa igreja das redes sociais. As discussões das redes sociais, as discussões de lá do Palácio do Planalto, que não tem a face de Deus lá, tá vindo. Você sabe qual é a discussão da igreja, né? Tem a discussão da igreja da assistência ao pobre, pregar o evangelho de porta em porta, divulgar o evangelho quando ninguém está vendo. E amar o próximo, visitar aquele que está sofrendo, fazer esse trabalho, porque às vezes as pessoas imaginam, por exemplo, que o trabalho pastoral é só pregar, não. É o aconselhamento, né? O pastor, ele aconselha. Palavra de sabedoria. A palavra fala que o cajado do pastor nem sempre era para ficar só na mão do pastor. O cajado era um pedaço de madeira que o pastor às vezes quebrava até as pernas das ovelhas para ela não sair do caminho. Exatamente. Então, assim, o pastor é aquele que também indica caminhos, né? Exatamente. E para ele indicar caminho, ele tem que saber qual é o caminho correto, né? Então, o pastor que leva a igreja para o precipício, ele não é um bom pastor, né? Não. Ele nem é um pastor. E é muito interessante a gente pensar que a gente é disputado por muitas vozes e a nossa esperança está sendo disputada. É por isso, né, Tinho, que as pessoas elas preferem viver para si do que viver para Deus. Sim. E essa disputa é o que? São os nossos interesses, né? Por exemplo, você tem um interesse profissional. Muitas vezes a gente sobrepõe a nossa vida profissional até acima da nossa família, né? Exatamente. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Né? Isso, eu já ouvi dizer dentro da igreja que a vida profissional ela é maior do que a vida dentro da igreja. Tá vendo como a gente está tendo um discurso conveniente para o mundo que a gente está vivendo hoje? Isso é uma mentira, né? E é muito interessante a gente observar isso, porque Jesus ele diz, ó, nada pode estar acima de mim. Exatamente. E assim, para não dizer que é é tão verdade que é um discurso comum para todos nós que estamos aqui, porque é um discurso disseminado. Na época do meu avô, quando a bateria chegou na igreja, os irmãos não aceitaram bateria dentro da igreja, não. Pois é. A mulher não podia cortar o cabelo. Não é que eu sou um crente legalista, mas eu digo que hoje nós estamos sendo convenientes com o mundo. Eu entendo. Netinho, e a gente passando por esse ponto, nós temos que entender uma coisa, que a nossa mentalidade ela tem que ser modificada para atender o que a palavra de Deus diz, né? Então, a gente vê que o trabalho está acima de Deus, a gente vê que os nossos ideais estão acima de Deus, eles têm que ser derrubados por Deus, né?
É um ídolo, né? É um ídolo. E a gente vai perceber, meus irmãos que estão nos ouvindo, que se a gente não derrubar, se a gente não aplacar esse orgulho nosso, Deus ele vai derrubar. Sim. A gente vê isso na história, né? Às vezes alguém quer seguir uma carreira profissional, então ela começa a atropelar, usa todos os meios possíveis, né, para alcançar aquilo aí, e às vezes esquece da família, esquece da casa de Deus. E às vezes a pessoa orou, né, pelo emprego, né, ela fez aquela vigília natural que nós fazemos de pegar até a chave da igreja muitas vezes e orar para Deus abrir uma porta de emprego, sabe? E olhe, e nós temos que orar mesmo, porque Deus ele tem coisas boas para os seus filhos. Claro. Não é? Ele abre portas, ele é aquele que faz milagres. É verdade. Mas nós temos que entender isso, que as dádivas que Deus nos dá, né, o bem que Deus nos faz, tem um modo para ser usado, que é um modo de Deus. E às vezes, né, a gente recebe as bênçãos de Deus e não sabemos usufruir. Né? Então, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Dignifica o homem. Né? E Paulo vai dizer, olha, se você não quer trabalhar, então não coma. Né? Então não coma também, porque o trabalho é necessário para a vida comum. Né? Se você acaba com o trabalho, como é que a economia acabou tudo, né? Então não. Então é necessário sim, mas o trabalho não pode estar acima de Deus. Né? Então, na sua vida de trabalho, você tem que observar isso. Né? Será que você está pensando no seu trabalho 24 horas por dia ou tem um espaço para Deus? É necessário que a sua vida tenha um espaço sim para Deus. Por quê? Porque senão você vai estar sacrificando você. E no final não vai sobrar mais nada. Então o trabalho é importante, mas ele não pode estar acima de Deus. Nós temos que trabalhar, mas temos que entender que Deus ele precisa ter uma prioridade na nossa vida. Com certeza. Né? O nosso relacionamento, nós não vivemos para o trabalho. Nós vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Precisamos trabalhar, mas nós precisamos viver para Deus. E é muito interessante, né, Tião, que quando nós vivemos para Deus, nós glorificamos a Deus no trabalho. É verdade. Né? Glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. E é muito interessante, porque o professor, né, o professor que está ensinando na faculdade, crente no Senhor, ele agora vai desenvolver um trabalho muito melhor se Deus está no centro da sua vida, se é a prioridade da sua vida. Agora, quando o professor que é cristão, ele deixa Deus de lado, começa a procurar pautas sociais, começa a trocar as coisas, então Deus não é glorificado na vida dele e ele está se dobrando a César, né? Está servindo a César. Servindo a César. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Deus, por exemplo, você é um sapateiro, você tem que glorificar a Deus através do seu trabalho de sapateiro. Bota Jesus na sola do sapato. Bota Jesus na sola do sapato. Vai divulgar o nome de Cristo. Né? Deus é fiel, na bolacha, já veio. É a propaganda. Mas é isso mesmo, tudo que nós fazemos, né? Você vende cocada, você é professor, você trabalha na área da saúde. Esse seu mover de servir o outro, eu vou dar uma injeção aqui no outro. É para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Existe mover no seu coração de cuidar do outro, no seu trabalho. O cristão, ele tem a obrigação de ser um ser humano diferente onde quer que ele esteja, né? Porque ele carrega essa missão de ser uma luz que não é uma luz aqui da terra. Ele tem a missão de carregar uma carta escrita em seu próprio coração. Exatamente. Ele é o embaixador de Cristo, né? O embaixador de Cristo. Então, se ele for um homem que tiver a maior discurso que existe sobre Deus, se ele falar e todos se calarem, se ele fizer milagres, mas se ele não carregar dentro de si essa humanidade diferente, nada vale. É que nem Paulo quando ele escreve lá em 1 Coríntios 13, a questão do amor. Se a gente tem amor, não serve de nada. Todas as nossas obras são... E o amor não sente inveja, o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é benigno, tudo suporta. E a gente vê Jesus desejando isso, sabe? Desejando que a gente tenha a plenitude de Deus em nós, né? Que o caráter de Cristo seja formado em cada ser humano. É o desejo de Deus quando Jesus ele chega, João Batista começa a comunicar o aparecimento de Jesus, né? Os evangelhos trazem isso. Jesus tem um discurso, Jadson.
O discurso de Jesus é arrependei-vos. E, irmão Gerson, Arrependei-vos. Então, e é interessante porque, assim, as pessoas elas falam bem assim, nossa, nós temos que ter uma humanidade diferente, nós temos que amar. Mas hoje nós somos mais separatistas do que propriamente pessoas que são as pessoas que deviam agregar. E diziam assim, ó, eu vou ir e vou juntar, né? Mas não, nós dizemos, essa pessoa tem esse discurso, não vamos ouvir mais, ela é do outro lado, deixa ela lá do outro lado. Deus pede para Moisés juntar o povo. E hoje, até dentro da própria igreja, as pessoas estão se separando, tá entendendo? As pessoas dizendo assim, ó, tu é desse lado e eu sou desse outro lado aqui. A outra é do outro lado e eu sou desse outro lado aqui. E nós deveríamos ser intermediadores. Apesar entre das ideias diferentes. Apesar de... a gente... Deus ele nos chama para ser ministros da paz, né? Se a gente está desunido na nossa vida, isso não é de Deus. E não é que, assim, não seja de Deus, é porque nós devíamos ser os apaziguadores desse mundo. Então, se a gente nós somos essa pessoas que não nós... temos opiniões, nós sabemos o que é o correto, mas não temos opinião. Aí nós devemos induzir esse mundo a ser igual a nós, não é igual ao que a gente pensa. A Bíblia não fala assim, tu fala que tu vai convencer, não. Fala que o Espírito que vai convencer. O nosso pastor, ele sempre diz que existem pastores de chamado, existem pastores feitos de fábrica. Exatamente. De produção. Ungidos com óleo de soja. O senhor acha que a nossa cultura ela tem se corrompido, tanto dentro da igreja quanto fora? Sim. Justamente por causa disso? Porque se realmente nós orássemos como oravam os nossos antepassados, os nossos pais, né? Muito longe. Não existiriam pastores de fábrica. Não existiriam. Existiriam pastores com o chamado divino. Exatamente. E aí eles saberiam lidar exatamente com esses temas que a gente tem essa problemática agora, porque Deus ele levanta conforme a necessidade. Exatamente, é verdade. E a necessidade da gente é grande, né? A necessidade da gente é grande. E agora em muitas áreas. Em muitas áreas. Então, esses pastores de fábrica, né, eles sempre existiram na história da igreja. Mas hoje, multiplicado muito mais, porque Paulo ele vai dizer isso, né? Que nos últimos tempos surgirão. Mas já no tempo de Paulo existia isso. E agora, será que existe pouco? Se existe muito mais. Tudo é uma mecânica de produção, né? A gente fala bem assim, ó, tu vai estudar isso e isso, tu vai passar por esses caminhos, tu vai passar tantos anos no evangelho, aí tu vai ser pastor. E quem seguir aquilo arrisca, no final vai ser pastor. Muita gente elas entram no meio evangélico, no meio cristão, parecendo ser chamado divinamente, mas vai exatamente naquilo que necessita, mas ela não prega o evangelho genuíno. Ela prega o antropocentrismo. Exatamente. O evangelho de Cristo, né, é usado como uma ferramenta de negócio. Chamar a atenção. E às vezes são apacentadores, como fala, né, na carta de Judas, apacentadores para si próprios. Mas o seu fim já é de ser, né? Ninguém escapa da mão de Deus, não, né? Esses que se levantam contra Deus, que fazem do rebanho do Senhor sofrer, encontrarão o Senhor, o juízo de Deus. E às vezes querem fazer do rebanho lobos. Tipo, rebanho de ovelha não são soldados de guerra. Aí a gente quer fazer hoje em dia, assim, eu tenho a impressão que as ovelhas tá tudo violenta, estressado. Na internet, as discussões na internet com os crentes são as mais, assim, emblemáticas que existem. Depois considerações.